Então, Kaique, o grande problema é o seguinte: treinar com músculo dolorido, provavelmente você está treinando em DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, né? Ou dor muscular tardia, como a gente fala em português. O fato é que essa dor muscular tardia ela acontece a rigor e pela literatura mais ou menos 48 horas depois que você tem um bom estímulo de treino. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é como se fosse uma resposta tardia ao treino que você fez. 48, 72 horas antes, aquela dorzinha que treinou, né? Logo que você treina tem o tônus, que é aquela sensação de rigidez, de empedramento. E logo depois você tem a dor muscular tardia. Que em alguns estudos mostram que existe um spike, existe um pico na produção de interleucina 6, que é uma substância inflamatória, e que faz a resposta nossa ao treinamento também, né? Se isso é benéfico, se isso é maléfico, ou se isso é só um sinal que a gente está, numa situação inflamatória diferenciada, ou se isso não é nada disso, é só uma variável confusional, está associada, mas não existe uma relação de causa e efeito. Ainda não existem trabalhos que mostrem isso. O que a gente entende, portanto? Que na verdade, o que tem que ser feito é o exercício em si. E fazendo exercício em si, você pode ou não ter DOMS, a dor muscular tardia. E que o fato de você tê-la não é garantia que o treino foi bom, e o fato de você não tê-la não é garantia que o treino foi ruim. Ou seja, what the hell? Para que serve isso então? A priori, Kaique, para nada. Mas o que você vai notar? Você não vai conseguir exercer a mesma quantidade de força que você exerceu no treino anterior. Agora, é bom treinar o seu músculo? A minha opinião profissional é que sim, é bom. Agora, você não vai treinar igual você o treinou na sessão passada. Lembra que os treinadores que mais lidam com treinamento resistido, treinamento de força, orientado para desenvolvimento físico e hipertrofia muscular, eles preconizam que o melhor jeito de você fazer uma periodização, ou seja, uma programação do seu treino, é você fazer uma periodização ondulatória. Isso quer dizer que você não trabalha um estímulo só no mesmo treino. E você não trabalha de forma em intensidades ou volumes semelhantes todo o treino que você faz. Tem pequenas variações que fazem com que esse treino ele seja tão especial. E ele é muito especial, porque até hoje, pessoal, a gente tentou várias formas de tentar padronizar aquilo que fosse a receita do sucesso para você ganhar massa muscular. E adivinha só, Kaique, todas caíram por terra. Eu, por exemplo, de 5 a 8 anos atrás, eu acreditava que se treinasse tudo até a falha, isso era garantia de desenvolvimento. Tomei na cabeça, nada a ver. Ao que parece, quando você treina tudo até a falha, você começa a ter uma perda da capacidade de realização de trabalho e, portanto, o teu resultado ele tende a cair. Logo, tem que existir um momento de falhar e tem que existir um momento de você executar o trabalho. Ou seja, se você falha antes de executar o trabalho todo, não está feito. Pensa que você está pintando uma parede. Você tem que colocar 5 litros de tinta em 10 metros quadrados de parede. Vamos pensar assim? Você tem 2 jeitos de fazer. Você pode pintar a parede com um pincel e passar lá uma tarde toda pintando. Você pode pegar o balde e plaft, jogar com tudo nessa parede e vão ter os 5 litros de tinta espalhados na parede. Aleatoriamente, mas vão estar lá. Pode ser que respingue um pouco para um lado, para o outro, para o chão, para o teto, mas os 5 litros de tinta vão estar lá. Aparentemente, o treino é mais ou menos isso. Quer dizer o quê? Que se você bater com força para matar o músculo, você não vai conseguir treinar. Do mesmo jeito que se eu jogar a tinta toda na parede de uma vez, eu não vou conseguir cobrir a parede de forma uniforme, o trabalho não vai ficar bem feito. Isso é importante você entender. Então, quando você presta atenção nesses treinadores, eu vou falar o nome de 3 para vocês que você vai lembrar, que você vai seguir no Instagram. Belmiro de Sales, Jonato Prestes, Ramires Tibana.
Quando você vê esses caras falando, você vai perceber que eles falam em termos de trabalho realizado. Eles usam variáveis intensificadoras para chegar naquilo que é o objetivo do estímulo para você desenvolver. E por que eu acho importante a gente falar disso? Porque, pessoal, ganho de massa muscular, o treino é muito, muito, muito difícil. Não existe garantia, se eu fizer 100 kg de supino. Porra, pode ser que não. Eu já fiz supino com 250 kg. Hoje eu desenvolvo fazendo uns 120, 130. Aí, quando eu estou numa fase um pouco mais de força, eu coloco lá 180, 200. Mas isso é exceção, não é a regra. Minha regra, semanalmente, eu fico lá entre 120 e 160 quilos. Tá? Não passa disso. Ou é 3 ou é 4 anilhas de 20 de cada lado supino. Nunca mais fiz supino com 250. E tenho físico que vocês veem aqui todo dia. Sempre, é bomba. Isso, vai nessa, feliz. Vai achando que você vai treinar porra nenhuma. Ou treinar aqueles treininhos meia boca, que você vai ganhar massa muscular por causa de esteroide. Vai achando, tá? Mas o fato é que o jeito de você treinar importa. E o que é interessante desses caras, principalmente se você assiste o curso deles, você começa a entender que o treinador, ele faz um diagnóstico imediato daquilo que está acontecendo. É como se fosse um piloto de avião. Então você fala o seguinte, para ir daqui para Lisboa, é só você pegar uma linha reta, cruzar o Atlântico e pumba, você chega lá. Beleza? Beleza. Só que aí no caminho tem tempestade, tem vento de travessa, tem wind shear, tem o diabo, tem um furacão. Cara, você não vai conseguir fazer uma linha reta daqui até Lisboa. Você tem que ir pilotando para conseguir chegar na melhor situação e mais. O teu passageiro confortável. Você está levando 200 almas no seu avião, você vai levar todo mundo... O cara vai chegar que ele vai nunca mais querer andar de avião com você. Aliás, nunca mais vai querer andar de avião. Ou voar de avião, porque a gente não anda de avião, né? A gente voa. Mas entende? Então o treinador é esse cara que conduz o treinamento. Então se ele vê que você está morrendo, ele tira um pouco o pé para deixar você fazer um pouco mais de trabalho. Se ele vê que você está sobrando, ele coloca mais intensidade para fazer você baixar um pouquinho a tua velocidade de execução. Então existe uma parte do treinamento que é muito da habilidade profissional do cara. E o que vocês têm que entender? Além de habilidade profissional, vocês têm que ter maturidade profissional. Isso é uma coisa complicada, porque muitas vezes você acha que sabe tudo porque você simplesmente estudou. Mas o estudo, o conhecimento, a sabedoria, ela tem essa questão da aplicação e da percepção. Então a gente chama isso de maturidade profissional. A gente teve curso esse final de semana aqui na clínica, né, pro Muzi Army, o Exército Muzi, né, que é uma equipe de treinadores que a gente está há 3 anos trabalhando e eles têm cursos regulares, né, uma série de pessoas sensacionais. Quem coordena isso é o Heraldo Albuquerque, que é o coordenador dos treinadores, que atende na clínica. Ele é treinador e nutricionista, né, para garantir que a gente desenvolva isso cada vez mais. Porque é muito difícil você ser treinador especialista em hipertrofia muscular. Porque por mais que você ganhe uma hipertrofia, essa hipertrofia não pode ser de qualquer jeito. Ela é objetivada numa determinada localização. Vamos voltar de novo no exemplo do pintor. Você tem um pintor ali e você tem aquela parede para pintar. Você pode sujar a parede, você pode pintar a parede mal feito, ou você pode pintar muito bem a parede. E aí tem uma quarta coisa que eu não falei para você. Você pode pintar a parede com eficiência. E se eu não precisar de 5 litros de tinta para pintar a parede inteira? E se eu usar 3? Essa é a pergunta, Kaique, que fica na tua cabeça, né? Por que fazer as coisas com eficiência, né? Porque quando você faz com eficiência, você aumenta o número de dias treinados no ano e você diminui o nível de lesão. Vou te dar um exemplo. Nesses 60 dias,
Por exemplo, eu fiz dias alternados de treino de perna, então eu treinei 30 dias de perna. Pensa que em 60 dias, que são aproximadamente 8 semanas, 9 semanas, 9 semanas, né? Eu treinava um dia de perna por semana. Então, em 9 semanas, eu treinava 9 treinos de perna. Nas mesmas 9 semanas, eu treinei 30. Mais de 3 vezes mais. Entende a questão de frequência versus eficiência? Se eu fosse matar, moer minha perna toda vez que eu fosse treinar, eu não teria feito isso. E eu não teria tido o desenvolvimento que eu tive. Continuo trabalhando. Aliás, eu gostei muito de trabalhar desse jeito. Mas a eficiência, por exemplo, Kaique, ela permite que eu controle minha dor tardia pós-treino e que isso seja uma coisa, não seja um fator de impedimento para eu treinar. E que algumas vezes a gente tem que correlacionar, não com o treinamento em si, aí entra a pergunta do Seiji, né? E se eu concentrar calorias de manhã, né? Quando você concentra calorias no começo do dia, você começa o preparo do seu dia melhor, pelo menos teoricamente, tá? Isso quer dizer o quê? Que fatos como, né, dores musculares advindas de treinamentos intensos, elas tendem a aliviar. Sua velocidade de recuperação ela é mais rápida. Mas qual é o viés Seiji? Isso não é para todo mundo e não é a qualquer hora. Por quê? Algumas pessoas fazem uma coisa que se chama efeito alvorecer. Elas têm um pequeno aumento da resistência periférica à insulina pela manhã. E você não precisa ter diabetes tipo 2 para ter isso. Você pode desenvolver isso, principalmente se você tem uma noite mal dormida, sabia, Seiji? Então pode ser que eu tenha dormido mal hoje. Se eu acordar de manhã, minha glicemia está alterada. Isso quer dizer que eu já acordo com resistência à insulina. Então, se eu concentrar caloria, o que eu estou fazendo? Exatamente, Seiji, estou ganhando gordura. Então, isso que você falou, ele funciona em condições muito específicas e que não dá para a gente extrapolar para qualquer dia, qualquer jeito, qualquer hora e muito menos para sempre. Por quê? Quando isso vira um excesso e o teu corpo trata disso, excesso como se fosse, cara, a coisa fica muito complicada. Porque todo excesso de energia é o motivo da gente estar aqui. É o banha, vira banha, né? E essa banha, Seiji, ela pode desenvolver em locais específicos que podem ser geneticamente determinados ou então condicionalmente determinados. Que é a pergunta do Felipe. Ah, ganhei gordura na tetinha. E aí? Felipe, isso pode ser genético. O jeito que você distribui a gordura no seu corpo é herdado, a priori, mais ou menos 30% da tua família.